Oi, pessoal. Estamos de volta para mais uma aula de resolução de questões do módulo 13. O módulo 13, como nós já dissemos várias vezes aqui, é o módulo de resolução de questões que nos permitem rever pontos dos temas de direito constitucional, pontos do programa de direito constitucional para os diversos concursos públicos. Nós vamos agora para a questão de número 187, que tem o seguinte enunciado. O argumento financeiro tem sido determinante na construção de alguns posicionamentos firmados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, condicionando muitas vezes a efetivação de direitos e o cumprimento de tarefas previstos constitucionalmente. Com base nisso, indique, entre os posicionamentos a seguir, aquele que está em concordância com a prática da Corte. Letra A. Ante a similaridade entre as situações da mãe adotiva e da mãe biológica, o Supremo Tribunal Federal valeu-se do recurso da analogia para estender a primeira a licença à gestante garantida pela Constituição apenas à segunda, enquanto não sobreviesse lei promovendo a equiparação. O Supremo não aplicou a analogia aqui, até porque a analogia aqui é inaplicável. A situação da mãe adotante não se compara com a situação da mãe biológica, segundo o entendimento jurisprudencial do STF. À época dessa questão, ainda não havia uma lei estabelecendo, regulamentando a licença à adotante. Essa lei já existe e, portanto, hoje essa questão não teria muito sentido. Mas, à época, o Supremo Tribunal Federal já refutou qualquer possibilidade de equiparação por analogia da mãe biológica à mãe não biológica, à mãe adotante, portanto. Então, essa opção estava errada e continua errada até hoje. Letra B. Nos casos de inconstitucionalidade por omissão parcial, decorrente de exclusão de benefício violadora do princípio da isonomia, o Poder Judiciário está autorizado a conceder à parte prejudicada a extensão por via jurisdicional das vantagens que foram otorgadas por lei a outros indivíduos, se verificar que o sujeito excluído se encontra nas mesmas condições fáticas que levariam à condição de vantagem aos primeiros beneficiários. Ora, isso implicaria em aumento de despesa e implicaria em um Poder Judiciário usurpar uma competência de iniciativa exclusiva do Presidente da República, e essa extensão só poderia se dar a partir da vontade legislativa, portanto, usurparia também a competência do Poder Legislativo. Portanto, o Supremo também repudiou essa tese. Letra C. A intervenção federal para prover a execução de ordem ou decisão judicial consistente na determinação de depósito para pagamento de precatórios judiciários de natureza alimentícia, sujeita-se à chamada reserva do financeiramente possível e não será requisitada se o ente federativo estadual ou distrital comprovar empenho no cumprimento de suas obrigações constitucionais e demonstrar a existência de risco à continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à população, caso seja forçado a aquele pagamento. Nós temos dois princípios que acabam sempre se digladiando: o princípio do não retrocesso, de um lado, e o princípio do financeiramente possível. O princípio do não retrocesso, como o nome diz, entende que uma vez que é concedida pelo Estado uma garantia social, essa garantia social não pode ser retirada mais adiante. O princípio do financeiramente possível, no entanto, afirma, por outro lado, que o administrador público deve estabelecer uma linha de prioridades, que existem serviços públicos essenciais e esses serviços públicos essenciais primam pela chamada continuidade. A descontinuidade desses serviços, como segurança pública, tratamento de água, de esgoto, saúde pública, educação pública, criaria um hiato de tal forma que inviabilizaria o próprio Estado republicano. Então, o Estado, diante de uma situação em que, para honrar um compromisso, como foi colocado aqui na opção C, para prover a execução de uma ordem que exige que o Estado pague o 13º salário aos serventuários da Justiça, por exemplo, do Poder Judiciário Estadual. E aí o governador se dirige ao Supremo dizendo: olha, eu não vou cumprir essa ordem, porque se eu cumprir essa ordem, serviços essenciais que têm que ser contínuos obrigatoriamente vão se descontinuar.
E o caos vai se instalar não apenas na vida dos familiares desses servidores serventuários da Justiça, mas vai se instalar em todo o Estado, atingindo toda a população. Então, dentro desse panorama, se houver uma prova absolutamente robusta de que não há opção, o cumprimento da ordem judicial, por exemplo, do pagamento do 13º, implicaria em não haver dinheiro para pagar policiais, por exemplo, isso gera a possibilidade do Supremo não admitir a intervenção por esse motivo. Sempre nesse digladiar-se o princípio do não retrocesso e o princípio do financiamento possível. A opção C é a opção correta dessa questão. Agora vamos para a opção B. A determinação incerta em Constituição de Estado-membro ou na Lei Orgânica do Distrito Federal para que esses entes apliquem anualmente percentual mínimo de seus orçamentos gerais em programas de assistência à criança e ao adolescente é uma exceção à norma constitucional federal que veda a vinculação da receita de imposto à despesa. Não se trata de uma exceção. Essa vinculação implica na exigência constitucional de um percentual do orçamento ser aplicado nessa conta, não constitui exceção à vinculação da despesa com a receita, segundo também o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A regra aí não comporta exceção, a letra D, portanto, está errada. E a letra E, com base em direito social à moradia, tanto os municípios como o Distrito Federal podem destinar parcela de sua arrecadação em imposto sobre propriedade predial territorial a financiamento de programas educacionais. Isso não procede também, porque isso aí seria uma vinculação da receita com a despesa, o que viola o princípio constitucional que veda essa vinculação. Portanto, a única opção cabível realmente é a opção C, uma questão de intenso teor jurisprudencial. Todas essas 5 opções refletem acórdãos do Supremo Tribunal Federal em situações bastante específicas. Portanto, a opção C é a única correta. Questão 188. Aponte um enunciado que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do mandado de injunção. Vamos ver se essa questão está atual, porque essa questão é de 2004, né? Então vamos lá. Letra A. É cabível o mandado de injunção em casos em que o Congresso Nacional se mostre omisso em expedir decreto legislativo disciplinando as relações decorrentes de medida provisória não convertida em lei. A gente tem aqui aquela hipótese da medida provisória ser rejeitada, expressa ou tacitamente por decurso de prazo, e aí há um hiato de 60 dias em que se aguarda que o Congresso Nacional edite o decreto legislativo, disciplinando, modulando os efeitos dessa medida provisória, estabelecendo que esses efeitos são anuláveis retroativamente. Na omissão do Congresso Nacional, se o Congresso Nacional não editar esse decreto legislativo no prazo de 60 dias, a partir da rejeição da medida provisória, seja essa rejeição, repito, expressa ou tácita, presumir-se-á que todos os atos válidos alterados pela medida provisória são atos válidos, permanecerão alterados, ainda que a medida provisória tenha a sua vigência condicionada a um período bastante reduzido de tempo, quem sabe 30, 60 dias ou 40 dias, não importa. Mas aquelas alterações são atos jurídicos perfeitos. O fato de o Congresso Nacional não editar o decreto legislativo quer significar que o Congresso Nacional quer manter esses fatos intactos. As alterações da medida provisória permanecerão no tempo indeléveis. Então, a não edição não implica numa omissão normativa, implica num desejo, pelo menos em tese, de que aqueles fatos jurídicos modificados pela vigência, ainda que fugidia, ainda que efêmera da medida provisória, devem permanecer modificados. Portanto, não se caracteriza para efeitos doutrinários e mesmo jurisprudenciais a omissão normativa que ensejaria, em tese, o mandado de injunção. Portanto, a opção A não procede. Opção B. É caso de deferimento parcial do mandado de injunção pelo Supremo Tribunal Federal quando a norma infraconstitucional regulamentadora do direito ou liberdade constitucional oferece disciplina insatisfatória aos interesses do impetrante
por ser injusta ou inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal não vai confundir o juízo de discricionariedade, que em princípio pertence àquele que executa a lei, ao Executivo, e muito menos vai transformar o mandado de injunção numa modalidade de ação por omissão subsidiária. Então os efeitos não se coadunam com o remédio. O remédio não é adequado a esses efeitos. Consequentemente, a opção B também está errada. Letra C. É admissível o mandado de injunção perante o Supremo Tribunal Federal, mesmo naquelas hipóteses em que, impetrado por organização sindical, estiver destinado a constatar a ausência de norma que inviabilize exercício de direito ou liberdade constitucional de seus filiados. Essa é a definição, ainda que parcial, mas a definição do mandado de injunção coletivo. Essa é a opção correta, opção C. Vamos à opção B. Em caso de deferimento integral do mandado de injunção pelo Supremo Tribunal Federal, quando a norma constitucional asseguradora de um determinado benefício possibilitar a sua fruição independentemente da edição de um ato normativo intermediário pelo Poder Legislativo. Ora, se não há necessidade da edição, então não há necessidade de mandado de injunção, né? Então não se trata aqui de deferimento integral, né? A norma constitucional asseguradora de determinado benefício possibilitar a sua fruição, mesmo que não exista a necessidade, se não existir a necessidade de uma norma infralegal, um ato normativo tipicamente regulamentar, a explicitar-lhe as lacunas. Se as lacunas elas já não existem ou são perfeitamente deduzíveis pelo bom senso da aplicação do administrador pela lei. Então a opção não prevalece, né? E a letra E, é cabível mandado de injunção com a finalidade de corrigir exclusão pecuniária incompatível com o princípio da igualdade, quando nos casos em que, em virtude do exercício imperfeito do poder de legislar, se pretende a equiparação de vencimentos entre servidores que não foram todos contemplados pela lei garantidora do benefício, seria um mandado de injunção para acrescentar a uma categoria, inserir uma categoria àquela lei. Evidentemente que isso foge completamente ao escopo, ao objetivo do mandado de injunção. Essa questão ela não foi alterada na sua concepção pelas recentes alterações dos efeitos, da modulação de efeitos do mandado de injunção, a posição concretista, indireta, coisas que nós vimos em outras questões. Então essa questão está perfeita, atualíssima. De 2004 para cá não há nenhum reparo a ser feito. A única opção realmente cabível é a opção C, de casa, na questão 188. 188, opção C. Agora vamos para a questão de número 189, que diz assim: o exercício do poder, não pelo seu titular, mas por órgãos de soberania que atuam no interesse do povo, constitui o sentido essencial do princípio da representação. Quer dizer, o povo outorga a esses órgãos, e naturalmente aos seus titulares, o direito de representar os seus interesses e tomar as decisões cabíveis na administração pública. Então, o princípio da representação, sufrágio, pluralismo político, soberania popular, dignidade da pessoa humana, não tem nem o que comentar aqui, são princípios que não se coadunam com esse enunciado. Entenda você, aqui o examinador foi muito camarada, é uma questão praticamente dada, né? Então, muito camarada com quem não estudou, né? Com quem estudou, o examinador é perverso quando dá uma questão assim. Por dedução lógica, mesmo que o sujeito não tivesse estudado, chegaria à conclusão de que a opção D de dado é a única cabível. Questão 189, opção D de dado. Ok? A gente se vê na próxima aula.